Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos hoje encerrar mais um capítulo da Bíblia, mais um capítulo do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 16, vamos ler do versículo 24 até o versículo 28. Acompanhem comigo a leitura da bendita palavra de Deus. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira alguma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus aqui nesse texto fala novamente do custo do discipulado. Se Jesus tinha um senso e conhecia absolutamente, exatamente tudo o que iria acontecer com a sua vida, ou seja, se Jesus o tempo todo estava sendo guiado pelo plano de Deus e sabia exatamente o que iria acontecer lá na cruz, ele queria que os seus discípulos compreendessem qual era a implicação verdadeira de segui-lo. Não poderia haver no coração dos discípulos, e aqui eu não estou dizendo só dos 12, que certamente tinham uma consciência maior disso, mas de todos os outros e de todos nós. Não pode haver em nós nenhum tipo de engano, nenhum tipo de incompreensão do que realmente significa seguir a Jesus, do que realmente significa ser discípulo de Jesus. Jesus então traz esse alerta aqui, traz mais essa observação acerca do discipulado. Jesus então diz: quem quer vir após mim, ou se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Jesus não estava querendo dizer que a vida com ele, ou seja, que seguir a Jesus seria um fardo pesado. Mas certamente Jesus não queria deixar nenhum tipo de dúvida com relação ao custo elevado do discipulado, muitas vezes. E sim, para os discípulos que estavam ao lado de Jesus, para praticamente todos, com exceção apenas de João, custou-lhes a vida de forma dura, porque todos eles foram mortos, à exceção de João. E para todos nós, o custo do discipulado é muitas vezes duro, porque negamos a nós mesmos no sentido de abdicar da nossa própria vontade. Mas temos que nos lembrar que o próprio Jesus fez isso. Em Filipenses capítulo 2, Paulo diz que Jesus se humilhou, se esvaziou de si mesmo. Lá no momento do Getsemane, Jesus diz para o Pai: seja feita a tua vontade. Então, não é requerido de nós algo que o próprio Jesus não tenha feito. Jesus abdicou de tudo por nós. Jesus, para fazer a vontade do Pai, abdicou da sua vontade própria. E ele diz que essa é a demanda para nós, os seus discípulos, que nós neguemos a nós mesmos, ou seja, que nós neguemos a nossa vontade, que nos lembremos que a vontade do Pai é mais importante, que busquemos fazer a vontade do Senhor, que é muito mais importante. E aqui ele diz: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz aqui não é um fardo pesado, mas é sim, na verdade, a nossa vida e todas as implicações dela com relação ao seguir a Cristo.
A nossa cruz não é um fardo pesado, mas também não é um fardo absolutamente leve, porque vamos levar conosco, além das bênçãos e das coisas boas que Jesus tem, os nossos próprios fardos com o nosso pecado e com, às vezes, como Pedro, também aqui, como vimos no nosso último encontro, às vezes como aconteceu com ele, nós também falhamos e erramos. Nós devemos tomar a nossa cruz, a nossa própria cruz, o nosso próprio fardo e caminhar com Jesus, buscar fazer a vontade do Senhor e assim segui-lo. Jesus não floreou o caminho do discípulo, ele não floreou e não quis enganar nenhum de seus discípulos e deu-lhes a conhecer exatamente como seria muitas vezes, às vezes até difícil segui-lo. Mas o fato é que Jesus traz essa perspectiva a partir do verso 26 para que as pessoas, para que os seus discípulos ali e para que nós pudéssemos compreender o que realmente estava em jogo, o que era que estava por trás de tudo isso. Por isso ele diz: que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus estava querendo dizer e colocar na mente dos seus discípulos a seguinte pergunta: o que é essa vida? O que são as coisas dessa vida? O que são os bens materiais? O que são o dinheiro, as casas, os bens em face da eternidade? Por isso Jesus coloca em perspectiva o futuro para que eles pudessem considerar o presente. E é nesse sentido que nós falamos hoje com você também, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Hoje nós vivemos num mundo evangélico, aqui no Brasil sobretudo, porque é o contexto que todos nós conhecemos melhor, de alguns ensinamentos, de algumas igrejas que ensinam que o cristão deve ter o melhor dessa vida, que essa é a vontade de Deus, que esse é o propósito de Deus, que a gente tenha o melhor do melhor, que tenhamos muitos bens, muito dinheiro, porque esse é o propósito de Deus, essas são as bênçãos de Deus para nós. Mas aqui o nosso Senhor Jesus disse com todas as letras: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adiantam os bens desse mundo se eles não servem para nada, para a salvação? E Jesus diz claramente: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a vida por minha causa vai achá-la. Ou seja, se nós vivermos não para nós mesmos, mas para o Senhor, vamos ganhar a nossa vida. Mas se vivermos para nós mesmos e para nossos próprios desejos, então vamos perder a vida. De que vida, afinal, Jesus estava falando? Desta vida? Não, ele estava falando da vida futura na perspectiva desta vida, ou seja, o que fazemos e como vivemos aqui e que afeta diretamente como será a nossa vida com Deus. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, o que Deus tem reservado para nós no futuro, lá no reino dos céus, é muito maior, muito melhor do que qualquer coisa que possamos experimentar nessa vida. Nenhum bem, nenhum dinheiro, nenhuma joia, nada das coisas boas dessa vida aos olhos humanos podem sequer se comparar com aquilo que Deus tem preparado para nós. Por isso Jesus coloca essa perspectiva, como nós vemos aqui no verso 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Nós já vimos isso e vimos o fato de que Jesus vai trazer juízo aos homens, juízo das suas obras, e ele vai dar a cada um segundo aquilo que eles fizeram. Aqueles que buscaram a vontade do Senhor receberão a recompensa da vida eterna. Aqueles que buscaram a sua própria vontade, infelizmente, sofrerão o castigo eterno. Jesus está aqui dizendo: ele virá para retribuir a cada um segundo a forma como viveram a sua vida. Se eles perderam a sua vida aqui, irão ganhar a vida eterna. Se eles buscaram os bens desta vida, se eles ganharam a vida aqui, irão perder
a vida eterna. Essa é a implicação clara e básica desse texto. E Jesus então afirma no verso 28: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus estava novamente apontando para o seu sofrimento, mas de forma escatológica, vamos dizer assim, estava apontando para a sua volta gloriosa. Alguns ali experimentariam a própria morte de Jesus e o sentido escatológico dessa morte, porque Jesus estava inaugurando o seu reino e essa inauguração seria, digamos assim, coroada com a morte e com a ressurreição de Jesus. Nós chegamos ao final de mais um capítulo de Mateus. Vimos que capítulo rico e interessante, e veremos ainda outros eventos extraordinários no ministério de Jesus, no ministério terreno de Jesus, e agora com algo bem claro na nossa mente. A partir daqui, mais e mais nós veremos como se aproxima e como estava claro para Jesus o que aconteceria lá na cruz. Nós vamos continuar o nosso estudo de Mateus no nosso próximo encontro. E até lá, que o Senhor te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.